Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, fazendo uma revisão aqui de conteúdos para a nossa prova desse bimestre. O tema trabalhado aqui foi viver com sustentabilidade. O que é essa sustentabilidade? É nós vivermos em um ambiente, em um mundo no qual nós estejamos em relação constante com a natureza. E, ao mesmo tempo, essa relação com a natureza nos dá a garantia de que esta relação com a natureza me traga aqui o autossustento, né? E, ao mesmo tempo, viver o homem e a natureza com uma harmonia. Entende-se que nos últimos tempos nós tivemos aqui um avanço muito grande da tecnologia. E aí a grande questão é: tecnologia para quê? Né? Essa é a grande pergunta. Nós entendemos que a tecnologia ela vem para ajudar o ser humano, o que muitas vezes nós entendemos até que ela pode ser até um problema, né? Mas a gente precisa diferenciar aqui, então, o que é a tecnologia e o que é a técnica. Então, a tecnologia é algo que nós não conseguimos viver sem essa tecnologia. É aquilo que os nossos equipamentos têm. Tem uma tecnologia, pode ser uma geladeira, pode ser uma televisão, pode ser um celular, enfim, tudo aquilo que nos permite ao uso ou nos permite que faça com que o nosso trabalho ou faça com que o ser humano possa se beneficiar de algo que foi produzido por ele ou por seres humanos, né? Então, isso é a tecnologia. E a técnica seria aquilo que faz com que as coisas se tornem mais ou menos habilitadas ou hábeis para que a gente possa desenvolver essa tecnologia. Então, cada objeto tem a sua técnica, né? A sua forma de ser produzida. E isso fez com que o ser humano, ao longo dos tempos, pudesse ter essa capacidade de gerenciar essa tecnologia. Então, com a tecnologia, nós podemos mais? Com certeza, nós podemos mais. Mas no sentido de que nós temos algo que auxilia o ser humano ir ou fazer algo que talvez naturalmente nós não conseguiríamos fazer. Então, a tecnologia está a serviço do ser humano. Claro que ela surgiu com essa intenção de estar a serviço do ser humano, o que às vezes ao longo da história a gente percebe que ela tem uma outra função também, a não ser essa de estar a serviço do ser humano. Vem um filósofo aqui no período do século XVII chamado Francis Bacon. O Francis Bacon vai falar justamente dessa questão, né? Porque quando eu falo século XVII, nós já passamos aqui pelo período em que tinha um domínio do teocentrismo, em que colocava a questão do teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, e que o ser humano não tinha essa liberdade de busca por aquilo que é próprio do ser humano. Então, a partir do século XVII, já começamos a pensar uma sociedade diferente, que é o homocentrismo. Então, o homem no centro dá a ele essa capacidade de buscar aquilo que é próprio do ser humano, desenvolver a ciência em si. E o Francis Bacon vai fazer esse questionamento justamente dessa expansão do pensamento científico. E dá a compreensão para nós que o saber é poder. E ele fala justamente isso com uma frase chavão, né? O saber é poder. Poder no sentido de que quem sabe mais, quem tem o domínio da tecnologia, tem o poder. Isso lá no período do século XVIII é muito bem claro isso. Aqueles que têm esse poder da tecnologia têm o poder do domínio da sociedade. E ainda mais algumas frases que são citadas e que está no pensamento, não podemos viver à mercê da natureza, precisamos dominá-la. E dominá-la no amplo sentido em que o homem possa ter esse domínio da natureza, né? Ter o domínio da técnica, ter o domínio da ciência, para que ele possa produzir conhecimento. E aquele que tem o domínio tem o poder. E a gente percebe isso até mesmo nos tempos atuais. Quem tem o domínio da tecnologia, do celular, dos mecanismos de comunicações, então tem o poder, é aquele que domina, né, a sociedade atual. Após o pensamento, então, do Francis Bacon, já no século XIX, século XX, nós temos uma representação de dois pensadores aqui importante para nós, que foi o Max
Horkheimer, e também nós tivemos, por outro lado, Theodor Adorno, que vai fazer uma crítica a esse pensamento que veio avançando aí até o século XX, né, o século XVII, depois a gente teve a Revolução Industrial, que trouxe alguns pensamentos falando justamente desse poder da tecnologia, o poder das máquinas que vem influenciando o pensamento do ser humano, que vem trazendo muitas coisas boas também. Mas chegamos aí ao século XX e o Adorno, filósofo importante, que tem um pensamento também sociológico de uma realidade tecnológica que é apresentada para o mundo contemporâneo, ele faz essa crítica afirmando que a tecnologia é algo bom, porém, ela trouxe alguns problemas também. O que ele diz? A busca de um domínio sobre a natureza resultou em um domínio exercido sobre as pessoas. Então, isto é, a tecnologia veio de tal forma que ela teve um domínio também sobre as pessoas. Por outro lado, aqui nós temos o pensamento do Max Horkheimer, que ele vai dizer o seguinte, que o progresso científico e tecnológico alimentou o desejo de ter cada vez mais. Tanto que a gente tem um celular hoje e amanhã no interesse da gente ter um novo, porque as tecnologias avançam de tal forma que nós queremos estar atualizado. E o atualizado significa ter sempre aquilo que vem como novidade. E a gente acaba sempre correndo atrás da tecnologia. E ele afirma ainda assim, que por sua vez passou a escravizar as pessoas, mesmo que elas não percebam. De tal forma que eles fazem essa crítica, afirmando que as máquinas foram criadas como instrumento para nos libertar do trabalho, isso é, dar essa possibilidade, dar uma folga para o ser humano, mas hoje não nos libertamos dela nem mesmo nos momentos de lazer. Isso é verídico, né? Que a gente, onde que vai, leva o celular. Se você senta à mesa, hoje em dia, poucas pessoas não levam ele junto. Ou, às vezes, é mais fácil a gente esquecer até mesmo da carteira de dinheiro ou a carteira de motorista do que esquecer o seu próprio celular. E eu estou falando de tecnologia do celular porque hoje é o nosso meio do qual a gente se entende com o mundo, se comunica com as pessoas, estuda, né? Então, o celular hoje é um desses mecanismos aí muito, muito presente na nossa vida, além de outros equipamentos tecnológicos, né? Então, é essa crítica que o Adorno e o Horkheimer vai fazer a esse conceito de uma ciência nova no período atual. Nós temos também aqui outra questão, que é a importância das questões socioambientais. Essa questão socioambiental, ela nos traz uma reflexão muito bacana aqui, e até mesmo preocupante, né? Sociedade e meio ambiente, aquilo que é o termo inicial que nós falamos lá no princípio, na aula, né? Essa relação sociedade e meio ambiente tem que estar inteiramente ligada uma com a outra, que é a questão do ambiente em si. A gente evolui, mas precisamos cuidar do planeta, cuidar da nossa ambientação, do nosso período em que a gente está vivendo, para que nós possamos deixar também uma natureza com a possibilidade de que as pessoas possam usufruir dessa natureza sem que ela possa trazer malefícios para os seres humanos. Então, seria questão aqui cuidar um pouquinho do ar, né? Porque no século XIX a gente viu essa evolução das empresas, das indústrias, e sem uma preocupação com cuidado com o meio ambiente. Então, se poluía e achava que essa poluição, se fosse para as alturas, não teríamos problemas futuros. E a gente percebe que isso foi muito recente, que nós já estamos tendo aí as consequências deste mau cuidado com a natureza. Por outro lado, também temos a questão das queimadas, e eu falei um pouco isso para vocês na nossa aula anterior, né, durante o nosso processo desse bimestre, que não é só para a gente ficar nos preocupando com aquilo que está fora, com a Amazônia, com o Pantanal, que está em chamas, mas a gente precisa preocupar também-se um pouco com aquilo que está ao nosso redor, né? Com a nossa casa, com o nosso bairro, com a nossa cidade, com o nosso estado, para que a gente possa criar algumas alternativas de cuidado com esse ambiente que a gente vive.
Ali apresenta também uma imagem aqui dos veículos, né? Então, assim que a gente possa evitar de estar nesse meio em que movimenta o consumo do combustível, a gente puder evitar, isso seria interessante para a gente também pensar numa sociedade, pensar em um mundo, pensar numa natureza menos poluída. A questão da poluição da água também, né? Hoje a gente sente aí na pele o racionamento da água, por conta de que as grandes cidades desenvolveram rapidamente, sem um controle, as redes de esgoto maltratadas, ela foi poluindo as nossas águas, e a falta de chuva, por conta também de toda essa má cuidado com a questão ambiental, traz aí algumas consequências, que é de pouca chuva, e nossos reservatórios vão abaixando, e a gente sofre aí na pele na atualidade. O meu nome é Água, pode me chamar de vida. Então, a água é vida, a água é tudo aquilo que o ser humano precisa. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com a água, que esses lixões abertos, essa poluição, né? Por isso veio o termo que nós utilizamos, interdependência ou morte. Então, a gente precisa estar ligado a esse conceito da interdependência, né? Porque senão nós vamos perdendo essa essência da vida. Não só humana, mas todo aquilo que compõe a vida, pensando como Aristóteles falava, a vida ela está nesses três âmbitos: aquilo que é a alma que está presente, viva, que depende do outro, aquela alma que é apenas apetitiva, mas que não depende do outro, mas ela precisa daquele que cuida dela, que seriam nossas plantas, e nós que somos seres que dependemos da natureza, sabemos o que é necessário e precisamos cuidar daqueles que dependem do ser humano, ok? E aí nós chegamos num outro conceito, que é a questão lá do nascimento da bioética, né? A partir de todos esses conceitos que a gente trabalha, da questão do meio ambiente, da vida, da natureza, da tecnologia, surge o pensamento chamado bioética, que é o estudo da vida, né? Esse comportamento moral da vida em si. Não só da vida humana, mas de tudo aquilo que envolve a essência da vida em si no planeta Terra, para que nós possamos ter um planeta em que possibilite os seres humanos a ter condições melhores de sobrevivência, né? De forma mais natural, entendendo que o ser humano é parte dessa natureza. Nós não somos isolados da natureza, nós somos parte dela. Portanto, todo cuidado que nós tivermos com a natureza, automaticamente nós estamos preservando aquilo que é essencial, a nossa própria vida. Quem vai falar um pouco sobre isso também é um filósofo famoso aí que nós estudamos nos últimos dias de aula, que é o Fernando Savater. O que ele vai dizer? Nós podemos escolher, em parte, nossa forma de vida, né? Nós podemos escolher parte daquilo que é a nossa forma de vida. E isso exige uma arte de viver. O que é essa arte de viver? É a ética, né? Esse comportamento ético com as pessoas, esse comportamento ético com a natureza e esse comportamento ético com a sociedade num todo. Entendendo que nós somos parte essencial desse componente natural, que é a vida, uma vida pura, plena, em abundância, né? E essas relações se dão através desse comportamento ético que a gente deve ter constantemente. E aí vem a última questão, que é, né, qual que é a sua pegada? Os seres não humanos, eles agem de acordo com aquilo que é natural, pelo seu instinto, e se alimentam daquilo que é necessário para a sobrevivência. O ser humano avança um pouco mais, querem guardar para o outro dia, para outro ano, para o mês, para o resto da sua vida, e entende-se que a nossa vida também tem um fim, mas a gente quer sempre estar fazendo esse processo aí do acúmulo de bens, e enfim. E nós, com essa ganância aí que o ser humano tem, e às vezes deixa de pensar a natureza tal como ela é, esse cuidado com o nosso planeta, nós acabamos produzindo aquilo que os outros seres não humanos, não racionais, não produzem, que é o lixo. Nós somos os únicos seres na face da Terra que produz lixo em grande quantidade e exageradamente. E aí a gente precisa, então, ter esse olhar e dizer assim, qual que é a sua pegada? A pegada que o livro nos propõe é qual a sua proposta para as próximas gerações. Até aqui,
as primeiras gerações estavam preocupadas com a natureza. Nós falamos, então, aí de processo de evolução científica a partir do século XVI, XVII e até chegando aí aos tempos atuais. A preocupação é com a industrialização, né? Chegou a tecnologia, chegou a industrialização, chegou a técnica, e agora? O que nós vamos fazer com isso? Vamos devolver isso em forma de benefício para a natureza. Então, que a gente possa criar mecanismo que possa tornar uma natureza abundante, em que a gente possa nos relacionar-se bem com a natureza. Pessoal, um abraço para vocês. Lá no final da aula, não esqueça de vocês fazerem lá o resuminho, postar depois o seu resumo, para que a gente possa fazer essa finalização e vocês terem uma excelente prova. Um abraço para vocês, até a próxima.